Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que nesse momento que você está assistindo minha aula você esteja bem de saúde, todos os seus familiares também estejam bem. E sem mais delongas, porque o tempo é curto para falar de muita coisa. Meus amigos, o intuito, e eu espero cumprir a nossa métrica, é gravar aqui um bloco de aulas de 50 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho para menos, talvez não faça tanto problema assim, dividido em blocos com uma média ali de 10 minutos. Às vezes vai variar, para encerrar um argumento eu fecho com um pouco menos de 10, um outro a gente passa para 12, mas a ideia aqui é que a gente mantenha a atenção de vocês ao máximo perto de mim. Então, às vezes quando nós forçamos demais a barra, a gente acaba perdendo a atenção de vocês. Isso ficou muito nítido, inclusive nos vídeos do semestre passado. Sempre que eu tinha um vídeo com 10 minutos, eu tinha 8 minutos e meio, 9 minutos de média de tempo assistido. E quando eu tinha um vídeo de meia hora, eu tinha 8 minutos e meio, 9 minutos de tempo assistido. Então, acho que essa métrica dos 10 minutos é algo bem interessante, tá bom? Me cobrem para que a gente mantenha assim até o final do semestre. Nós já tivemos uma primeira aula em tópicos especiais 1, no qual, na verdade, tivemos duas, né? Uma, apresentei a disciplina, é uma disciplina instrumental, uma disciplina para ajudá-los com desafios que estão postos na carreira jurídica. Praticamente todas as nossas profissões exigem que nós passemos por provas ou concursos e a gente acaba não estando tão preparado assim. Muitas vezes o conhecimento, a bagagem, inclusive as habilidades, as competências que a gente desenvolve durante a faculdade não são o suficiente para que a gente consiga acertar as provas e ser aprovado, as questões e ser aprovado, tá bom? Então, na segunda aula a gente começou a falar muito da questão da memória e dos novos processos de aprendizagem, nem tão novos assim. A gente falou lá da pirâmide do Bloom e nós falamos da memória. Hoje, nesse primeiro bloco de aulas que eu estou gravando para vocês, eu espero que a gente consiga desenvolver completamente uma nova pirâmide, que é a pirâmide de William Glasser. A gente já viu a de Bloom, agora a gente vai ver a de Glasser. E a partir da pirâmide de Glasser, a gente começa a estudar as fontes de estudo, ou analisar as fontes de estudo, tá bom? Então, bora lá. Pessoal, a pirâmide de William Glasser é basicamente essa aqui que eu vou fazer para vocês agora. Peço que prestem atenção. Professor, é muita pirâmide. Pessoal, inclusive, usar esse visual ajuda a gente a lembrar um pouco mais. Então, peço que vocês, sempre que possível, consigam também, tirem um tempo de vocês para começar a interpretar gráficos, tabelas. É algo que no direito a gente pensa que não é tão importante assim, mas no final das contas é sim, é importante. Então, bora lá. Segundo o nosso William Glasser, parece glacê, pessoal, mas é Glasser. Ok. O que é que aconteceu? Também ali, mais ou menos em 1957, 58, salvo engano, Glasser foi convidado pela Associação Americana de Psicologia para tentar entender as maneiras como nós empreendemos. Um pouquinho diferente ali do estudo de Bloom, da pirâmide de Bloom, que fala dos graus de conhecimento. Glasser foi chamado a tentar entender como que esse conhecimento ele entra na nossa cabeça e como é mais ou menos que a gente consegue retê-lo. E aí ele entrevistou, salvo engano, mais de 10 mil pessoas de várias faixas etárias, durante vários locais, e aí ele começou não só a entrevistar, mas a aplicar testes nessas pessoas. Claro que ele tinha uma equipe bem considerável trabalhando junto com ele. E aí, enquanto a pirâmide de Bloom é de baixo para cima, a pirâmide de Glasser a gente vai interpretar de cima para baixo, tá bom? Tenham cuidado com isso. O normal da interpretação de uma pirâmide é sempre de baixo para cima. Mas entendam aqui comigo. O que é que Glasser quis dizer? Glasser disse que sempre que a gente começa a estudar, ou então a gente podia fazer essa tabela de cabeça para baixo, mas vamos manter assim. Ele disse que a primeira fonte normalmente de estudo, principalmente ali na década de 1950, era a leitura. Então, a gente começa a conhecer alguma coisa
pela leitura. Ler num livro, numa apostila, num resumo, qualquer coisa que seja, a gente está lendo. Mas, segundo Glasser, quando a gente só lê, a gente mantém mais ou menos 10% do que a gente leu na nossa memória de médio prazo. 10%. Basicamente é aquilo que eu já falei para vocês numa live. Quando a gente lê aquele livro, por mais empolgado que a gente tá, nossa, a gente sabe o nome dos personagens, a gente sabe os detalhes e tal, mas pouco tempo depois, a gente começa até lembra do enredo, até lembra do personagem principal ou de um ou outro personagem principal, mas a gente acaba que tem dificuldade para lembrar aqueles detalhes, tem dificuldade para entender exatamente por que foi que o personagem tomou aquela decisão. Então, basicamente, quando a gente lê, a gente vai reter 10% numa memória de médio barra longo prazo, tá bom? Depois, segundo William Glasser, a gente chega no segundo nível. Então, olha, 10%, vou colocar o percentual aqui. A gente passa para um próximo nível, que ele chamou de nível do ver. Perdão, professor. Perdão, pessoal. Apaga aí. Na verdade, é o nível do ouvir. Ok? Quando a gente lê e ouve alguma coisa, então às vezes muitos de vocês talvez tenham isso. Tem aquele costume de ler em voz alta. Às vezes tem o costume de gravar a voz. Tem um guru aí das provas e concursos, que é o William Douglas. E Douglas, ele defende o seguinte, inclusive juiz. William Douglas, ele fala que ele tinha uma disciplina que tinha muita dificuldade, era direito administrativo. E ele diz que ele passava muito tempo no ônibus entre a casa dele e a faculdade onde ele estudava. Ele perdia ali, às vezes, mais de 1 hora por dia no deslocamento. E o que foi que ele decidiu fazer com direito administrativo? Ele comprou um gravadorzinho de fita ainda, gravava aquilo que ele estava estudando, uma leitura de artigo, uma leitura de doutrina, gravava e ia ouvindo a sua gravação com sua própria voz até a faculdade. E na volta fazia a mesma coisa. Então, foi a partir dessa repetição do ouvir que ele começou a desenvolver um gosto por direito administrativo e, pasmem, hoje ele é professor de direito administrativo, a disciplina que ele tinha dificuldade. Então, mas, segundo Glasser, quando a gente lê e ouve, a gente chega nos 20% de retenção. Depois, pessoal, Glasser vai para o próximo nível e ele diz que o próximo nível é o ver. Agora sim, eu tinha tocado as posições, não foi? Então, ver. Professor, como assim ver? Segundo Glasser, essa interpretação de mapas mentais, está muito na moda hoje em dia. Tem inclusive aí, você abrir editoras famosas como a Juspodium, a própria Atlas, você já encontra aí mapas mentais. E aí você, a partir da visualização, você começa a desenvolver novos links. A gente falou muito nisso ali quando a gente falou de memória, novos links para o mesmo conhecimento. Então, o ver seria basicamente aquela máxima popular de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim, se você consegue interpretar adequadamente aquela imagem, você está economizando um bom tempo de estudo, mas, claro, para que aquele ver faça sentido, você precisa ter passado por outras etapas, como ler e ouvir. Então, nós vamos conseguir algo em torno de 30% de retenção desse conteúdo. Tá bom? Pessoal, 9 minutos e meio, vou encerrando nesse primeiro bloco. Próximo bloco a gente continua com a pirâmide de Glasser. Até já, bebe uma água, dá aquela alongada e volta, por favor.